Olá galera, eu sou o Vinícius, bem-vindos ao Vlog As Is, o seu GPS para assuntos importantes e que valem a pena trocar ideia. Lembrando que o vlog serve pra gente falar do tema dos vídeos lá do nosso app As Is, então se você ainda não baixou o nosso app, estamos chegando na Páscoa, uma época muito importante para nós cristãos e um momento que a gente para refletir a respeito da cruz. Mas o que é uma cruz? Por mais que pareça óbvia essa pergunta, você já parou para pensar que o símbolo da cruz, ao longo de milhares de anos, adquiriu diversos outros significados? Com o espalhar dos cristãos por todo o Ocidente, a gente vai ver o símbolo da cruz tomando outros significados. E hoje, o que esse símbolo significa? Tá vendo? Não é uma pergunta tão óbvia assim. Principalmente quando a gente para pensar no que esse símbolo significa pra galera de hoje. Depois de tantas coisas que aconteceram ao longo da história, não é estranho que cada pessoa, quando olha pro símbolo da cruz, tenha uma interpretação diferente. Inclusive, nessa época que a gente está vivendo hoje, de pós-modernismo, muitas pessoas têm colocado significados ideológicos em cima do símbolo da cruz e misturando tudo quanto é tipo de conceito para justificar ideias erradas a respeito de Jesus. E cara, nessa era da internet, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a milhares de informações, a gente tem acesso a ideias um pouco erradas, diluídas, inclusive preconceituosas a respeito da cruz de Jesus. Ou seja, nada é óbvio. É legal a gente entender que nós estamos falando sobre o significado do símbolo cruz e não da cruz histórica ou da cruz de Jesus, até porque esses significados não mudam. Historicamente falando, a cruz era um instrumento de punição e de execução, usada para punir os piores criminosos ou os escravos da época. E a cruz, biblicamente falando, ao mesmo tempo que ela é essa histórica que eu acabei de falar, ela é o símbolo do cumprimento das profecias feitas na antiguidade. O evangelho de Jesus ele foi espalhado por todo o Ocidente e ele chegou em várias culturas diferentes. Quem nunca brincou de telefone sem fio? Sempre tem aquele carinha que ouve o que quer e fala pro outro que dá na cabeça. Da mesma forma, ao longo desses muitos anos, algumas pessoas se apropriaram do símbolo da cruz e agiram de forma errada. Então, da época da igreja primitiva lá de Atos dos Apóstolos até os dias de hoje, várias pessoas tiveram interpretações pessoais do evangelho que nada se conectam com a doutrina dos apóstolos. Essa é a razão da gente ver o símbolo da cruz sendo usado em tantos contextos diferentes, mas isso em nada quer dizer que o significado original bíblico tenha mudado ao longo da história. Na real, a cruz nem era usada como símbolo pelos cristãos do primeiro século, porque eles sofriam forte perseguição e eles não podiam sair por aí mostrando um símbolo que eles fossem reconhecidos. A cruz só foi apropriada como símbolo pelos cristãos lá no segundo ou terceiro século. A gente vai ver, por exemplo, o símbolo da cruz sendo usado em diversos contextos diferentes que não tem a ver com esse que a gente acabou de falar da igreja primitiva. Por exemplo, o símbolo da cruz foi muito usado lá na época das cruzadas, aquele movimento dos cavaleiros europeus em busca de dominar a Terra Santa. A gente vê também o símbolo da cruz muito presente durante o século XV, na época do colonialismo, quando os europeus, dentro das suas grandes caravelas, saíram em busca de terras novas para dominar. Eu poderia citar diversos outros fatos que aconteceram na história em que a cruz foi utilizada como símbolo, mas o mais importante é a gente entender que, por mais que seja o mesmo símbolo, por mais que esse símbolo esteja conectado a uma fé, e por mais que esse símbolo esteja conectado à fé cristã, a cruz de Jesus não passa esse tipo de mensagem. E é importante a gente falar essas coisas porque isso já derruba qualquer argumento que diz que o cristianismo é uma religião opressora, dominadora, destruidora, ou que o cristianismo patenteou atrocidades históricas. Pessoas podem ter usado esse símbolo, a fé ou até o nome de Jesus, mas a cruz de Jesus, biblicamente falando, permanece intacta e traz uma mensagem oposta a tudo isso. A mensagem da cruz, ela não pode ser floreada ou exagerada, ela precisa ser dita do jeito que ela é. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Cara, a cruz ela é loucura e escândalo. Mas é bom a gente saber que essa loucura não é sobre um dogma ou sobre a nossa religião ser melhor do que a religião dos outros. Essa loucura diz respeito à liberdade. É reconhecer a autoridade de Jesus e ser salvo por ele. E me responde uma pergunta: o quanto que você ama o seu próximo a ponto de querer que ele também seja salvo por Jesus? A cruz ocupada é morte e vazia é ressurreição.
Isso significa que para ressuscitar com Jesus, a gente precisa morrer nessa cruz. Mas é a morte da nossa vaidade, a morte do egoísmo e a morte do indivíduo sendo o centro de todas as coisas. E ressuscitar para viver a liberdade. Lembra? Livre de você mesmo e de tudo aquilo que te afasta de Deus. Para entender o que Paulo disse com: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, seguir o caminho da cruz de Jesus é um ato de coragem, sim. Quando a gente entende tudo isso, a gente muda a forma como a gente trata as pessoas. Porque o nosso umbigo deixa de ser o centro de tudo e a gente entende que não existe mais inimigos. Só existe quem é o nosso próximo. Falando sobre isso, está disponível lá no nosso app uma animação com uma poesia, falando sobre esses diversos significados que o símbolo da cruz tem. E também sobre essa loucura que faz todo sentido na nossa vida. Então depois, confere lá no app esse vídeo, fala pra gente o que você achou e aproveita essa época de Páscoa para falar com seus amigos sobre a mensagem da cruz. É isso aí, deixa sua curtida se você curtiu esse vídeo e responde pra gente. Você já compartilhou a mensagem da cruz com alguns seus amigos? Como foi a experiência? Deixa os comentários aqui embaixo, beleza? Compartilha esse vídeo com alguém que você acha que gostaria de ouvir sobre o assunto e aproveita para seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, baixa o nosso app e se você ainda não baixou o nosso app, estude, entenda, pratique e o mais importante, viva a vida em missão. Tchau, tchau, galera!